A ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto para discussão e votação. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de número 01/2017, que acrescenta a vaga ao cargo de técnico em enfermagem no município de Vitor Meireles e dá outras providências. O projeto de decreto legislativo de 01/2017, que fixa o ponto facultativo na data de 27 de fevereiro de 2017. E o projeto de decreto legislativo de 02/2017, que dispõe sobre a transferência da data da sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2017 e da outras providências. Solicito o relator da Comissão de Justiça para esta leitura do parecer. Parecer um projeto de lei complementar número 1 de 2017. Comissão de Justiça e Redação, relator Arlindo Francisco. Relatório sobre a legalidade e constitucionalidade. Inicialmente, é de se afirmar que o assunto da reclassificação e enquadramento dos servidores do Poder Executivo é uma questão discricionária do chefe do Poder Executivo Municipal. Entretanto, deverá haver autorização legislativa. Quanto ao mérito, a proposição visa a ampliação do número de vagas para o cargo de técnico de enfermagem, passando de 3 para 4 vagas, no quadro de cargos efetivos do município, sendo que o profissional convocado irá atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente com abrangência no distrito da Barra da Prata. É de competência do Poder Executivo a matéria em tela, nos termos do que prevê o artigo 9º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal do município. Artigo 9º, ao município compete: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, em consonância com seu artigo 184, que trata das incumbências do município na área da saúde. Especificamente no inciso 1º, artigo 184, o município integra: primeiro, atendimento integral com prioridade para as áreas preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A explicação do Executivo Municipal é que a criação desta vaga está em um município de Vitor Meireles, tem 3 vagas de técnico de enfermagem, vagas que já estão preenchidas por profissionais efetivos. No entanto, é necessário de, no mínimo, um profissional para a sala de vacinas e 3 profissionais para o ESF, Equipe de Saúde da Família, o que torna indispensável a contratação de mais um profissional, especificamente para manter o atendimento diário do posto de saúde do distrito da Barra da Prata. Ante o exposto, a relatoria opina pela regular tramitação do projeto de lei complementar e remete o assunto com voto favorável para a apreciação do plenário, por respeito aos requisitos da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões em 13 de fevereiro de 2017. Presidente Arlindo Francisco. Data: aos 13 dias do mês de fevereiro do ano 2017, reuniu-se na sala de sessões da dependência da Câmara Municipal a Comissão de Justiça e Redação para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação: Presidente Arlindo Francisco, favorável. Membros: Flávio Mafra, favorável, e Marcos Claudino, favorável. Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Relator Marcos Claudino. O relatório da ordem orçamentária e financeira. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do senhor Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei complementar, tendo por objetivo acrescentar uma vaga ao cargo de provimento efetivo de técnico de enfermagem, constante no anexo 3 da Lei Complementar número 49 de 2009. Cabe à Comissão de Finanças emitir parecer
sobre todos os assuntos de caráter financeiro e orçamentário, de acordo com o inciso 2 do artigo 38 do regimento interno desta Casa. Primeiramente, informamos que o Executivo Municipal apresentou estimativa de impacto orçamentário e financeiro, demonstrando que o orçamento de 2017 para despesa de pessoa é compatível para o acréscimo de uma vaga de técnico de enfermagem. Quanto aos dispositivos embaçadores utilizados para o análise, previsto na Lei Orçamentária Municipal, convocamos o artigo 9. Ao município compete prover tudo quanto diz o regimento, o seu peculiar, interesse ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe providência provitivamente, dentre outras atribuições. 10. Organizar o quadro e estabelecer o regimento jurídico e único dos servidores públicos. Artigo 35. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do projeto, dispor sobre todas as matérias de competência do município e estabelecimento, especificamente o onde criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas, fixar seus respectivos vencimentos. Justifica o autor do projeto de lei complementar que acrescentar uma vaga de técnico de enfermagem no quadro de pessoas efetivo, aumentando-lhe de 3 para 4, que é necessário para dar continuidade e manter os serviços de equipe de saúde da família, do posto de saúde com abrangência do distrito de Barra da Prata. Para o relatório da Comissão de Finanças, a matéria não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra impedimento à aprovação, em razão do esforço. Exaramos parecer favorável, encaminhamos ao Pleno para deliberação. Sala de sessão, 13 de fevereiro de 2017. De Marco Claudino, presidente. Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, reuniram-se na sala de sessão das dependências da Câmara Municipal a Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Presidente, Vilmar Claudino, favorável. Membro, Estevão Chico, favorável. E membro, Anilton Francisco, favorável. Comissão de Saúde. Projeto de Lei de Complementar 2017, parecer do projeto de Lei Complementar, Comissão da Saúde, relator Tarcísio Gomes. Relatoria da Ordem da Saúde e Assistência. A proposição em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, tramita-se de que o projeto de lei complementar que visa acrescentar uma vaga no cargo de técnico de enfermagem no quadro de funcionário efetivo em atendimento às normas regimentais previstas no inciso 4 do artigo 38 do regimento interno está, portanto, a matéria sob a responsabilidade desta relatoria, que exará a seguinte parecer. O projeto de lei recebeu o voto favorável da Comissão de Justiça, Legislação e assim, dentro dos efetivos é legal e constitucional encaminhado esta comissão e analisou-se a necessidade de contratação de um técnico de enfermagem para atender a
respectivamente, a Secretaria Municipal de Saúde, com abrangência no distrito da Barra da Prata, para tanto for necessário a execução do município para acrescentar uma vaga considerada que as 3 assistentes estão preenchidas com funcionários efetivos para dar atendimento aos serviços voltados à saúde e assistência do município. O relator emite parecer favorável ao projeto de lei complementar, remetendo ao plenário para tramitação habitual. Sala de sessão em 13 de fevereiro de 2017. Pedrolino Meneghelli, presidente. Aos 13 dias do mês de fevereiro, no ano de 2017, renumeraram-se na sala de sessão das dependências da Câmara de Vereadores, Comissão de Saúde, para apreciar e receber do relator referido-se a seguinte votação: presidente Pedrolino Meneghelli, voto favorável; membro Sérgio Melo de Jesus, favorável; membro Tarcísio Boing, favorável. Coloco o projeto em primeira discussão. Senhor presidente, é do conhecimento, acho, de vários vereadores aí, o motivo desse projeto está vindo para casa, né? Acho que os pareceres deixaram bem declarado o porquê. Mas a gente gostaria aqui de citar o nome da funcionária que se aposentou, que é a Marli Montivella, né, que trabalhou por muitos e muitos anos na saúde, né? Seria até importante se a casa acatasse para nós mandarmos uma moção para ela, parabenizando pelos trabalhos prestados. É bem verdade que era remunerada, mas, né, a gente sabe que é uma funcionária também que se dedicou pelo povo devidamente. E gostaria também aqui, senhor presidente, que a gente acabou de receber um pouco antes ali o parecer da UCAG, né, como a gente não tinha em mãos, que anexasse junto ao projeto de lei o parecer da UCAG. Continua a discussão. Não havendo assim que discutir, coloco em votação nominal. Vereador Estevam X. Favorável. Pedrolino. Favorável. Vereador Nominal. Favorável. Vereador Filmar. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Anildo. Favorável, presidente. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Passamos agora à leitura do projeto de decreto legislativo 01/2016. Projeto de decreto legislativo de 01/2017 fixa ponto facultativo da data de 27 de fevereiro de 2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhes confere amparados pelo inciso 22 do artigo 32 da Lei Orgânica, faz saber a todos os habitantes deste município que a plenária da Câmara Municipal aprovou e promulga-se o presente. O artigo fixado ponto facultativo para repartição pública da Câmara Municipal na data de 27 de fevereiro de 2017, em decorrência de feriado de Carnaval. Do artigo 2, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, condicionada às suas variadas de publicação no mural do termos de decreto legislativo em número 01 de 2014, de 10 de março de 2014, Vitor Meireles, em 13 de fevereiro de 2017. Retificando então o projeto de decreto legislativo 01/2017, estabelecido por um ano, pouca coisa, em discussão. Senhor presidente, queria aqui fazer um comentário sobre esse decreto. Vimos aqui nessa casa uma enxurrada de indicação para atender as estradas do município que estão em péssimas condições.
A administração está parada um mês, começou a trabalhar dia 2 de fevereiro. Eu sei que o prefeito tem que pensar em economia, mas nós, se nós votarmos favorável a esse decreto, estamos votando contra a indicação que nós vamos fazer nessa casa. Porque se fosse metade do ano, no final do ano, que os serviços estão todos andando ao redor, tudo bem. Mas um mês, não vai dar nem 15 dias de trabalho, já vamos fazer um voto facultativo, que é um dia útil de trabalho. Então, eu, como líder da bancada do PMDB, peço que votem contra. Senhor presidente, eu gostaria aqui de escutando as palavras do novo vereador aqui, de dizer que a Câmara de Vereador não faz obra. A Câmara de Vereador não faz obra, vereador. Isso aqui é um decreto do Legislativo. Nós aqui não estamos aprovando um decreto do Executivo. E quem executa é o Executivo. Então, é só para deixar claro aqui que está havendo um mau entendimento sobre esse decreto. Sobre a discussão, Senhor presidente, realmente eu me equivoquei. Achei que era do Executivo. não havendo lei do Executivo, coloco em votação nominal. Vereador Estevam. Como o projeto é do Legislativo, você é favorável. Vereador Denolino, favorável. Vereador Lorival. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável. Vereador Narciso. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Aníbal. Favorável. Passando então a leitura do projeto de decreto legislativo 02 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo 02/2017 dispõe sobre a transferência de data da sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2017 na data da providência correlativas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Verde Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com o início do artigo 15, inciso 15 do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Faz-se saber a todos os habitantes deste município que a plenária da Câmara Municipal aprovou e promulgar-se o presente. O artigo 1º antecipa a data da sessão ordinária da Câmara Municipal de Verde Meireles do dia 27 de fevereiro de 2017 para o dia 24 de fevereiro de 2017 às 17h30 na plenária Clodomiro Bach. A transferência decorre pela fixação do ponto facultativo em função do feriado de Carnaval. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e condicionada suas validades de publicação no mural nos termos do decreto legislativo do número 01/2014 de 10 de março de 2014. Em discussão? Senhor presidente e demais vereadores, até pelo comentário que eu fiz anterior, quero deixar claro de que eu vou votar favorável porque a sessão desse dia vai ser mudada para um outro dia. Então, a sessão vai acontecer. Já se o executivo determinar ponto facultativo, esse dia de trabalho não vai acontecer esse ano. Então, só para esclarecer, por que eu vou votar favorável que é do Legislativo? Porque essa sessão desse dia vai ser feita em uma outra data, então o município não vai perder nada. Obrigado. Em discussão? Em votação, vereador Anildo. Favorável, presidente. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Narciso. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável, presidente. Vereador Lorival. Favorável. Vereador Denolino. Favorável. E vereador Estevam. Favorável. Passamos então agora ao uso da palavra livre dos vereadores, de acordo com o artigo 73 do regimento interno. Passo a palavra nesse instante ao vereador Lorival Teixeira.